Livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 27. Contexto da palavra: as penas de diversos crimes. Versículo 1. O Criador, o nosso Pai, o nosso Criador, mandou Moisés, versículo 2. Diz o povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto, apedrada pelo povo. Versículo 3. Eu ficarei contra esse homem e expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, e tornou impuro a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu nome, meu sagrado nome. Versículo 4. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não matar, versículo 5, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família, expulsarei do meio do povo, junto com os que seguiram e o exemplo dele, e adoraram o deus Moloque. Versículo 6. Se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, ou ficarei contra essa pessoa. Eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado. Expulsarei do meio do povo. Versículo 7. Dedica-se completamente a mim. Seja sagrado, pois eu sou o teu Criador, o Pai de vocês, o teu Criador. Versículo 8. Obedeça às minhas leis. Eu sou o teu Criador. Eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Versículo 9. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta. Ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, e ele e a mulher deverão ser mortos. Versículo 11. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o seu pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 12. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos, por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 13. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos, por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 14. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave. Os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminado do meio do povo. Versículo 15. Se um homem tiver relações com o animal, os dois deverão ser mortos. Versículo 16. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Versículo 17.
Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de seu pai, ou por parte de pai e a mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã, ele merece castigo. Versículo 18. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante as menstruações, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Versículo 19. Se um homem tiver relações sexuais com a tia dele, os dois merecem castigo, pois são parentes. Versículo 20. O homem que tiver relações sexuais com a tia, envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Ele nunca terão filhos. Versículo 21. Se um homem tiver relações sexuais com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade. Os dois morrerão sem ter filhos. Versículo 22. Obedeça as minhas leis, os meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando a vocês, é a terra que vai ser de vocês, não expulse. Versículo 23. Não imite o costume dos povos, que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomados posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das imorais que fazia. Versículo 24. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês. Vocês possuirão uma terra boa, rica. Eu sou seu pai, o Criador de vocês. Os separei dos outros povos para mim. Versículo 25. Portanto, faça diferente entre animais e aves puras e impuras. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. Eu proíbe que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Versículo 26. Seja sagrado, pois eu, o teu Criador, sou sagrado. E eu separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Versículo 27, para terminar. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos, praticar feitiçarias, deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 27. Que o nosso Pai que está no céu, nosso Criador de todas as coisas, nos abençoe. Até o próximo capítulo, se for da vontade dEle e se Ele quiser.